O Casamento em Pauta está no ar para o nosso 24º episódio. Que bom te receber aqui, que bom estar com vocês aqui, né? Hoje eu estou aqui sozinho, tá estranho, né? Tá faltando a beleza desse podcast, tá faltando a harmonia desse podcast, tá faltando a minha esposa, tá faltando a Érica, mas eu ainda tenho esperança que a Érica vai entrar aqui correndo, vai sentar até o final deste episódio. Mas que bom estar com você aqui. Se você é novo, eu preciso que você faça aqui a sua inscrição no nosso canal, isso é muito importante. Você sabe que o nosso podcast ele tem essa pauta sobre o casamento e tudo aquilo que envolve o casamento, mas a centralidade deste podcast é Cristo, é o Evangelho. Então, esse podcast, você se tornando inscrito e propagando, saiba que o Evangelho está sendo aí anunciado como Cristo nos pediu. E hoje nós estamos muito felizes, né? Estou falando aqui em nome da Érica também. Por isso, até por isso que ela não estará aqui, porque a gente está aproveitando a presença de uma convidada muito especial que mora muito longe e ela está a trabalho em Ribeirão Preto, então ela saiu lá do trabalho, do treinamento correndo e veio aqui para gravar. E a Érica, nesse exato momento aqui que nós estamos gravando, está trabalhando. A Érica é professora, pedagoga. Então eu queria aqui apresentar a Fernanda. Seja bem-vindo ao Casamento em Pauta. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E eu gosto muito daquela frase que diz que os dispostos se atraem, né? Sim, E eu sei que vocês escreveram, né, para que eu viesse há um tempão atrás. foi. E aí, quando eu vi que dava para estar aqui, a minha equipe falou: Ó, tem aquele podcast lá em Ribeirão, vamos tentar. E a gente estava tentando. E eu sei que a nossa última conversa foi ontem à noite, né? Que deu certo, Deu porque certo. com o Senhor é tudo com emoção. Sim, sim. É tudo com emoção, porque é tudo do jeito dele, dos planos dele. Então, eu tô muito grata de estar aqui participando de um tema tão importante, né? A nossa primeira grande missão, o nosso primeiro grande ministério. Então, eu tô muito grata de estar aqui com você e com a Érica, porque se somos uma só Somos carne, uma só carne, isso. né? É uma alegria estar aqui. E o Paulo tava ali tentando convencer João a entrar aqui, porque É, ele tá ali o nos esposo, o bastidores, marido aqui né? da Fernanda, eu falei, vem, João, vem, João. Calma, Mas dessa vez não foi, mas a da outra próxima, a vai. próxima, a próxima. Mas, ó, parabéns. Eu também tô na esperança dele vir Você correndo também aqui, tá? sentar É. aqui e de repente falar, né? Ó, mas parabéns também pela equipe, tá? Porque, assim, muito atenciosos, né? E de lembrar também, né? Pô, vai fazer um treinamento lá em Ribeirão, ó, tem aquele podcast, né? Então, parabéns também pela sua equipe, viu? Obrigada. Deixa uns parabéns pra eles lá. Obrigada. Vou falar pra eles, mas é que a gente trabalha com missão, né? Legal. E quando a gente trabalha com missão, é muito para além de ter uma agenda, né? Uma atrás da outra, mas... E eu também acredito que o Espírito Santo, ele sopra, né? Claro, É uma agenda segundo o coração o de Deus, coração. então é sobre isso. Que bom, Fernanda. E, né, para todos que estão nos escutando aqui, quem é a Fernanda? Eu sei que é uma pergunta profunda, né? Ainda mais para uma Se a psicóloga, gente fosse né? perguntar, né, filosoficamente, falando de filosofia, né, quem é a Fernanda? Eu sou esposa do João Henrique, sou mãe da Gabi. Eu sou psicóloga de formação, fiz faculdade aqui na USP de Ribeirão Preto, Estudou fiz aqui. mestrado aqui. Eu trabalho com neurociência, com desenvolvimento de equipes hoje. E hoje eu também lidero um ministério de mulheres chamado Mulheres de Fé, Mulheres de fé. que é um ministério para mulheres cristãs, né, de várias religiões, mas que tem como um propósito único viver em intimidade com Deus, a sua identidade de filha e os propósitos que a gente carrega. Então, hoje eu também lidero esse ministério, a gente já está aí no Brasil todo, em alguns países, então é uma alegria também, esse é um trabalho de missão que De eu missão. carrego, além do meu trabalho clínico, do meu trabalho aí com mentoria, com desenvolvimento de equipes, cultura de propósito, e essa missão da minha casa, né, junto com o João, de educar a Gabriela. E você também é escritora, né? Escritora. Sim. Eu, né, já te agradeço. Gente, ganhei, é meu, tá? Mas vocês também podem ter. Eu ganhei 3 livros aqui, eu e a Érica. Pode ter certeza que a gente vai debruçar, nós vamos ler. Né? Obrigado. Fala um pouquinho deles também pra gente. Esse primeiro é o primeiro livro do Ministério, né, do Mulheres de Fé, chama 40 Dias na Arca. Ele é um devocional, né, que diz, durante a tempestade você tem um lugar seguro, a arca. E o Ministério Mulheres de Fé, ele começou na pandemia, e eu morava no Rio de Janeiro,
E eu tava lá e eu falava, parecia um dilúvio, que eu tava dentro de uma arca e o que que estava acontecendo lá fora. E eu lembro que eu passava na janela e eu falava, e aí, Deus, o que você tá fazendo aí fora? Eu lembro um dia que ele falou, e aí, Fernando, o que que você tá fazendo aí dentro? E o Ministério Mulheres de Fé começou assim, quando Deus me deu uma ordem. Eu estava escrevendo um outro livro chamado Mulheres de Fé, e a ordem era treine mulheres. Não é hora de escrever, é hora de treinar mulheres. E assim eu comecei a primeira live, né, chamada Mulheres de Fé, que era o nome do livro que eu estava escrevendo. E assim começou o movimento Mulheres de Fé, que não era planejado exatamente assim, eram Entendi. lives. E aqui estão as primeiras lives. São esses 40 dias, então é um devocional com os 40 principais alavancas, né, para que você saiba que enquanto tudo pode estar caindo do lado de fora, Deus está edificando a gente do lado de dentro, porque há propósito em todas as coisas, né. Então, assim como Deus estava criando o lado de fora, e às vezes a gente faz o contrário, né. A gente quer fazer o lado de fora, controlar o lado de fora, mas, Noé e a família dele estavam do lado de dentro. E Deus também estava edificando Noé e a família, porque eles construiriam a nova geração. Então, esse é um livro para que você entenda que quando tudo lá fora está misturado, você está sendo edificado do lado de dentro, porque o lugar que você vai sair vai ser bem diferente. E você precisa construir uma nova Construir. geração. Então, Perfeito. esse é o 40 Dias na Arca. Esse é os 7 passos para crescer na fé. Eu hoje o Ministério Mulheres de Fé existe uma formação mensal, né, eu faço lives, a gente tem encontros semanais, hoje eu fiz antes de vir para cá, Ó, né, então a gente tem encontros tem que ser semanais, fiel. no Instagram, né, com uma live, então a gente tem esse encontro semanal. A gente tem os encontros mensais, que chama Café com Fé, onde é uma formação, né, então cada ano é uma formação, e esse é a formação do primeiro ano, que é os 7 passos para crescer na fé. E aqui ele vai falar sobre isso, né. O que é ser um homem ou uma mulher de fé, né, o que que precisa para isso? Precisa querer ter fé, e o primeiro passo é inclusive esse, pedir para Deus fé, porque a fé vem dele. E aí aqui tem vários passos para que você possa ter uma fé do jeito de Deus, então esse é um livro que fala sobre a base da fé e como você faz para crescer na fé. E E esse aqui eu sei que ele saiu do forno agora, saiu hein? no forno agora, é presente para Érica. Ah, A Que Érica gostoso, você chegou, estava aqui, ó. gente! que Maravilhosa. correria que eu faço. Obrigada, Obrigada a viu? Seja você. bem-vinda. Eu sei que você já foi acolhida aí, mas sinta-se abraçada pelo Casamento em Pauta, tá? Obrigada. Tava faltando você mesmo Isso, aqui. pra Que completar. gostoso, que Cheguei. gostoso. E esse é pra Érica, ande à altura de sua identidade. A maioria das lagartas não faz ideia que poderiam se tornar borboletas. Olha, Então esse eu acredito muito nisso, né, o quanto que a gente pode passar uma vida inteira rastejando e achando que a nossa vida é isso, né, seja no nosso casamento, na nossa vida num todo, de qualquer maneira, rastejando, vivendo o mínimo, pagando conta, dando conta das tarefas, e né, não Érica? querendo passar pela transformação da borboleta, né? Até porque nem sabemos o que nós Sim, poderíamos chegar. sim. Então, a primeira coisa da gente poder andar à altura da nossa identidade é saber quem somos, depois é assumir quem somos e depois andar à A altura da altura. nossa identidade para que a gente possa viver tudo que tem para viver. Eu costumo dizer que um computador, se ele não souber que ele é um computador, ele pode passar uma vida inteira sendo um cabideiro. Quantos de Verdade. nós talvez vivemos uma vida inteira de qualquer jeito, porque não fazemos ideia de quem somos e para que estamos aqui, Sim. e eu falo muito sobre todas as passagens bíblicas, né, de cura de identidade, de ferida de identidade, e o quanto nós somos feridos nesse lugar exatamente para que a gente não viva os nossos propósitos. Eu gosto muito daquela cena do filme do Rei Leão, onde o Simba, ele vai viver um Hakuna Matata, porque eu acredito que a gente vive uma sociedade do engano hoje, né, um Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender, então tudo que as pessoas buscam é deixar de qualquer jeito, né, não tá bom, mas vai indo, esse levando a vida de qualquer jeito. E quando o Simba faz isso, ele começa a comer comida de inseto,
né? Ele começa a comer inseto, que não é um alimento de leão. Quantas Sim. vezes a gente está vivendo na nossa vida se alimentando do que não nos preenche, né? A gente está... Ao momentinho que você tem, você fica no Instagram. Quais são as coisas que realmente te preenchem, né? Sim, Quais são as sim. coisas que... Quais são essas comidas da alma que a gente põe? Que a gente, na verdade, às vezes fica comendo comida de inseto. Comendo comida que não é de leão. E aí o Rafiki, que eu falo que eu sou o Rafiki nesse livro, que é aquele babuíno, ele bate assim na cabeça do Simba e ele fala, Simba, Acorda. né? E aí ele fala, eu conheço seu pai, o que você está fazendo aqui? Ele falou, conheci. Ele falou, não, conheço. E ele leva o Simba, né, para aquele espelho d'água. E aí o Simba fala, e aí? Daí ele fala, olha mais para dentro. E a hora que ele Legal. olha mais para dentro, ele vê o pai. E aí o pai diz para ele, Simba, lembra quem você é. Você só vai poder assumir o trono quando você lembrar quem você é. Nossa, Aquele filme mexeu Nossa. muito com a gente. Até o próprio do Mufasa Uhum. mesmo. a Ele... gente assistiu com as crianças. nós assistimos com as crianças, assim, né? Achávamos que seria um filme... Mas não, e ele mexeu muitas das partes, a questão também de você encontrar ali a terra prometida, né? Que nós aguardamos ansiosos por essa terra prometida, como que a gente está vivendo e buscando essa terra prometida, né? Então esse filme mexeu muito com a gente. E que é esse lugar, né? Eu acredito muito nisso. Se você não sabe quem você é, você não tem como exercer o seu propósito. E por isso que eu acho que a gente vive num momento de muito engano. É exatamente para a gente não saber quem a gente é, para não andar à altura da nossa identidade. Porque o próprio Jesus disse, né, que nós faríamos coisas maiores do que ele. Não faz muito Então, sentido. é melhor que não saibam quem Saibam são, isso, para que não comecem para a não tocar o para reino não aqui na despertar terra, e né? fazer acontecer. Perfeito. Verdade. Ô, Fernando, como você trabalha com muitas mulheres, né? E muitas são esposas. Então, eu queria aproveitar sua presença aqui, né? Justamente para despertar, né, o que é ser esposa, né? Porque muitas nos acompanham, né? Então, muitos casais nos acompanham e nós já recebemos feedbacks muito importantes de casamentos que foram restaurados aqui pelo Casamento em Pauta, né? Por todos os episódios. Então, assim, o que é ser uma esposa? O que é entender a identidade de uma mulher dentro de casa, dentro de um lar? Sabe, se você puder trazer pra gente isso, né? E pra elas. Presente para as mulheres. Vocês sabem que eu sempre trabalhei com mulheres dentro da psicologia. Meu primeiro trabalho com mulheres foi dentro de uma penitenciária feminina, sobre o resgate da identidade delas lá atrás. Depois eu apoiei o Prêmio Mulher de Negócios. E aí eu queria estudar Esther. Porque Esther é uma mulher empoderada da Bíblia, né? Eu estava trabalhando com protagonismo feminino. E já vou chegar na tua resposta. Tá. E aí, quando eu comecei a ler o livro de Esther, conta sobre o rei Assuero, que ele tinha uma esposa maravilhosa chamada Vasti, e por isso a esposa, né? E aí ele faz 8 dias de festa, todo mundo bêbado, e ele manda a Vasti descer pra ela desfilar, né? E ela fala assim, o quê? Eu? Vou desfilar pra um monte de bêbado? Vou nada. Não desço. E eu aqui lendo o livro, aqui, ó, Vasti, 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 né? E aí, de repente, ele vai perguntar pro profeta o que ele tem que fazer. O profeta fala, tira ela. Porque se ela não estiver lá, te obedecendo, ninguém no reino vai te obedecer. E aí entra a Esther. Aí eu falei, não. Deus, não acredito que você pensa isso. Não acredito, como assim? Eu preciso entender. Como que você pensa isso, Senhor? E esse foi o livro mais rápido que eu li da Bíblia, porque eu queria entender qual que era o pensamento de Deus. E ali foi uma grande revolução para mim. Porque aí eu fui conhecer como que era a Esther, esposa. E a Esther, ela não podia nem entrar na presença do rei sem ser chamada, né? Ninguém podia, porque era pena de morte. E ela tava lá e um amigo dela chega e fala assim, viu? Tá, vai dar ruim pro povo judeu aqui, né? Vai dar ruim pro povo. Você precisa fazer alguma coisa. Ela fala, viu, mas não posso nem chegar na presença do rei sem ser chamada. Sendo a esposa. Eu não posso chegar. E aí eles falam, mas viu, você não tá aí à toa. Acho que essa já é Já um entendi. pedal, né? Você Já. não tá aí à toa. Você tá aí, você faz alguma coisa. E ela entra em jejum, oração. E ela fala, Senhor, eu não pedi pra estar aqui. E aí ela se apronta, toda bonita. E ela vai, né? E a Bíblia diz que
enquanto Esther andava, Deus mudava o coração do rei. E a hora que ela chega lá, ela cai, né? Ela tá ali fraca, com medo. Ele fala, mulher, o que aconteceu? Me pede o que você quiser. E ela não pede uma bolsa da Louis Vuitton. Ela não pede, né? Ela diz assim, eu quero te convidar para um jantar. Pensa numa mulher. Quero te convidar para um jantar. Estou ligando tudo aqui. Quero te conhecer. Com certeza foi que mulher estranha é essa, né? E assim ela começa, né? Nos jantares. Na mesa. Nesse lugar que cura. Ela começa a falar e ajudar, porque a mulher, desde que ela foi criada, né? Ela foi criada para ser uma ajudadora, uma conselheira. E a gente quer tomar as rédeas de tudo e fazer do nosso jeito, que a gente já pensou e o outro não entendeu, e a gente, né? Eu sou dessas. E aí eu comecei a aprender com Esther sobre esse outro lugar, onde o verdadeiro empoderamento, até me perguntaram no Instagram essa semana, quanto mais empoderada eu fico, mais me afasto do meu marido. E eu falei, então você não entendeu nada, né? Porque empoderamento não é sobre se bastar, é sobre ter um outro nível de comunhão. É sobre você oferecer a mão e fazer por transbordo e não por carência, né? É você estar tão preenchida que você oferece, não confunda a casca com força. Né? Então eu aprendi isso primeiro lá com Esther, ainda antes de casar, sobre esse lugar que é um lugar tão diferente de que nós mulheres fomos nesse pêndulo, né? Porque a mulher ela tinha um não lugar para depois ir para um me basto sozinha. Né? Então esse lugar da esposa que é o lugar do precisar, mas que também é um lugar muito importante do oferecer, do transbordar. E aí eu tive uma situação que eu queria contar pra vocês, né? Que eu fui num casamento, antes de eu me casar, de um casal que eles eram missionários. E quando meu sonho sempre foi casar. Né? O meu também, viu? Casar e ter filhos. Meu sonho, né? Meus sonhos não eram profissionais. Eu também. Meu sonho era casar. E hoje eu sou casada com o João Henrique. Quantos anos vocês estão juntos? Casados? 8. 8. Mas, assim, ó, ele é meu paquera da 4ª série. Nossa. Né? O primeiro beijo, o primeiro namorado. Então, assim, né? Nós temos uma história aí de... Bacana. Trazer de 25 anos aí, né? De história. Então, nós temos uma história, assim, juntos, né? E eu sempre sonhei. Sou casada com o meu... Eu tava falando isso pra eles no casamento, que a gente foi padrinho esse final de semana. Eu falei, pensa, a melhor coisa da vida. Porque, assim, sempre foi você, né? A gente encontrou todo mundo da escola. E aí tinha os paquera trocado lá. E agora tudo casado. Eu falei, viu, não tenho esse problema. Porque eu sempre fui a sua e você sempre foi o meu, né? Deus cuidou até disso no nosso coração. E eu fui num casamento e eu sempre achei que o momento do casamento era o momento do maior amor do casal. E eu até não entendia porque o João demorava tanto pra me pedir em casamento. Porque eu falava, gente, eu tenho certeza que ele me ama. Como assim esse homem demora tanto, né? Ele me enrolou 7 anos. E eu falei, mas como assim não me pede casamento? Sofria com isso. E aí eu fui nesse casamento e foi o primeiro casamento que eu vi que o centro era Deus. Que era o amor, o centro. E o amor é uma pessoa, que é Jesus. Sim. E a hora que eu vi aquilo fez uma revolução dentro de mim. Foi um dos casamentos mais simples, talvez, que eu fui, né? De estrutura, você fala. Mas mais encantadores. Mais encantadores. Assim, eu fiquei tão tocada com aquilo que eu queria ir embora pra falar com o Senhor. Eu queria que o casamento acabasse logo pra eu ir embora pro meu quarto de guerra, onde eu faço as minhas orações pra eu falar com o Senhor. E aí, a hora que eu fui embora, eu lembro que eu ajoelhei, assim, eu tava dormindo num colchão, eu ajoelhei e eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero um casamento onde o Senhor é o centro. Onde não é o maior amor do João por mim, ou o meu maior amor pelo João. E ali, eu não sabia o que eu tava pedindo, tá? Eu não sabia, mas o Espírito Santo já sabia e tava fazendo essa oração em mim. Porque depois aí eu vivi um monte de perrengue. E uma quebra, assim,
absurda do meu ego, né? Porque eu achava que eu era a melhor mulher do mundo, né? A gente tava com tudo marcado e o João falou, não sei se eu quero casar, imagina. Nossa, é um baque. Filha! E eu falei, como assim? E a mulher, né, tá naquele ânimo, né, organizando tudo. Tudo. E aí parou tudo. E ali eu lembro que a gente estava fazendo uma formação sobre o significado do casamento, à luz de Cristo. E o nosso formador disse assim pra mim, Fernanda, eu quero te falar que eu tô que nem Eliseu fazendo uma oração para aquele discípulo do Eliseu, né? Senhor, abre os olhos para que ela veja, porque nada saiu do controle de Deus. O trem é com você, ele falou para mim. Eu falei, bom, então o trem é comigo. E aí foi um quebrar do meu ego e um curar das minhas carências, né? Não todas, é um curar cotidiano. Todo dia. Mas dessa vivência, porque eu achava que eu era a melhor mulher do mundo, não assim, mas pelo tanto que eu amava. Eu tava indo embora, largando meu trabalho, indo pro Rio de Janeiro. Como assim? Ele não sabia mais se ia casar, era eu, entendeu? E aí, de repente, eu comecei a ver que não era sobre mim, não era sobre o meu desejo ou o amor exatamente do João por mim, mas sobre essa centralidade da vontade de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. Então, isso me acompanha muito hoje, sobre compreender qual é a minha missão e minha identidade como esposa. E você vê que isso fez diferença por ter acontecido antes do casamento. Fez total diferença, né? Se acontece assim depois. Como que você consegue enxergar isso? Eu acho que para Deus sempre é tempo. Sempre, sempre. Não, Acho que perfeito. para o Senhor sempre é tempo. Sempre, sempre. Mas que acho que é uma virada de chave gigantesca. Eu tenho uma amiga que ela teve uma grande restauração do casamento dela e ela fala assim, parece que é outra pessoa, mas é a mesma. Né? Então é possível. É Isso super mesmo. possível. E É a que sua o amiga, Senhor- e a sua amiga já estando casada. tendo filhos grandes, né? Ela tem hoje um casamento, assim, do Senhor no centro mesmo. E eu acho que o Senhor, a beleza é que eu pude ser apresentada para uma realidade. E o Senhor faz isso comigo desde muito nova, né? Ele me apresenta para algumas realidades. E eu sou muito faminta. Eu quero logo. Então, eu podia ter visto aquilo e prestado atenção, talvez, na falta de docinho da festa. Mas não foi isso que eu vi. Eu vi Cristo. Todo mundo que estava lá chorou. Todo mundo que estava lá foi tocado, porque Cristo estava lá. Só que a diferença é que eu fiz uma oração ousada. Eu olhei aquilo e falei, eu quero. Tanto que eu mandei uma mensagem para a noiva, porque eu nem era amiga da noiva. O Senhor me levou lá, entendeu? Eu nem era amiga da noiva. Eu mandei uma mensagem para a noiva e falei, o que é isso? E ela falou para mim, eu lembro, está liberado para você também. Nossa, forte. Né? E aí eu falei, bom, é isso, Senhor. Então isso já mudou desde antes, Desde essa antes. perspectiva do que era o casamento para mim. E daí da minha identidade como esposa. Eu sou uma mulher muito forte, né? Assim, de muita opinião, de muita vontade, de muita, né? E eu falo que o que eu mais aprendi depois que eu casei foi morrer. E o João, como que ele é? O João, ele é estratégico. É. Mais calmo, forte. sereno. Hoje eu vi ele falando no telefone, eu falei, gente, como eu tenho que aprender com você, amor? Porque você é um lorde, eu jamais falaria desse jeito. Aqui é Com o igualzinho. cara Eu assim, acho- atrasado no que Eu ele tem acho, que eu entregar. acho que nós parecemos, hein? Muito, eu Aqui falo é uma com ele. sanguínea, eu sou fleumático. E aí Vamos ele que resolve as vamos. coisas, né, na maciota. Hoje no carro eu ainda comentava com a minha filha. Aconteceu uma situação, a gente viu um acidente. Aí eu ainda falei, nossa, amor, o que foi que eu falei do acidente? Falei, se fosse você... Aí a Alice, por quê? Se fosse o papai, ele ia brigar? Eu falei, não, o contrário. Eu não ia brigar. Porque ele resolve as coisas tudo ali na... Então o João é assim. O João, mas ele também é um homem forte, né? Porque eu falo assim, o que eu paquerava no João na quarta série? Ele era o líder, né? O João é um líder. Sim. Ele é muito forte também no que ele, mas uma força diferente Sim. da minha, né? Que talvez sou mais, né? Vou fazendo na Porque a gente ousadia, quer né? resolver as coisas na hora. Na hora. Eles pra resolvem, ontem. são líderes, mas conseguem organizar de uma forma mais tranquila. E vocês sabem que Deus, ele é tão maravilhoso, né? Porque a gente tava falando, né? Do que a gente ia falar aqui, porque a gente nem sabe do que a gente vai falar no trem. O Espírito Santo vai tocar o trem aqui. Mas
Efésios fala, né, sobre esse lugar da esposa e do marido. Do marido. Porque a gente só Sim. lembra do Efésios pra falar da esposa. É verdade, né? é verdade. Mas Vai. fala- verdade. E aí fala o quê, né, do marido? Fala que ele é amar como Cristo, Cristo amou amou. a igreja. A tal ponto de dar a Vida. Vida. Isso é muito forte. E a mulher, ela ser submissa, ela tá debaixo da missão do marido. Sim. Como a igreja ama Cristo. Como a igreja espera Cristo. Espera. Como a igreja é noiva de Cristo. Então, e Deus, ele faz isso de propósito. Porque ele sabe o que ele precisa treinar a gente. Ele sabe o que ele precisa treinar a gente. Ele não vai pedir um trem que você já tem pra dar. Ele vai pedir o que você precisa dele pra você se exercitar Sim. pra fazer. Verdade. E a mulher, pensa um negócio que a mulher não é. Submissa. É mesmo. Ela já vai na frente. Ela anda na frente, ela vê na frente, ela pensa na É frente. proativa Ela oferece a demais. fruta Né? na frente. É ela que tá conversando com os outros. É ela que já antenou, ela já percebeu. Às vezes eu falo, você percebeu o que aconteceu ali naquela mesa? Eu sou psicóloga ainda, né? Meu marido falou, hã? Aí eu já descrevo tudo que aconteceu, como é que aconteceu, qual que é o veredito. Ele fala, onde que eu tava? Né? A hora que eu tô lá. Porque a gente, eu até brinco que a mulherada, a gente ganha nas brigas. Você sabe por que a gente ganha nas brigas, Paulo? Por quê, Fernando? Porque a gente já tá brigando com vocês há um tempão no nosso cérebro. A gente já fala assim, tá. aí eu vou falar isso, aí ele vai Aí falar vocês isso, querem aí que a eu vou gente falar isso, aí adivinhe eu vou isso. falar isso, aí ele vai falar. Aí a hora que a gente chega com o assunto, vocês não sabem de nada. Sabe de nada. E a gente já tá brigando há um tempão, então a gente já tem muito mais argumento. Porque a mulher, ela tá sempre na frente. Mas o Senhor sabia que a gente ia precisar treinar exatamente isso dentro de nós. Sim. Que é silenciar, que é depender, que é precisar, que é ficar num lugar, né? Assim como o homem, ele... assim, não sei, mas a maior parte das mulheres que eu conheço dorme depois dos homens. Ah, não, lá em casa é o contrário. Ao contrário? Né? Mas você deixa a casa inteira arrumada, você pensa sempre no Mas outro. eu deixo tudo prontinho. Né? Você pensa sempre no outro. Né? A mulher, ela já tem a cabeça pensando no outro. Ela tá pensando no outro o tempo inteiro. O tempo todo, isso é O verdade. homem não. Ele tem que fazer um exercício pra isso. Por isso Deus mandou ele fazer um exercício de sair de dentro dele. Porque é muito mais fácil para vocês ficarem do lado de dentro. Sair de dentro dele. E amar até o ponto de dar Da vida. pelo outro. São exercícios complementares. Sim. Exatamente de como a gente foi formado. Pra gente entender qual é o treinamento que nós precisamos. E tudo um processo de santificação, né? Maravilhoso isso, né? De glória em glória, de glória em Mas glória. aí entra... Porque quando você fala, a gente recorda dos nossos antigos, né? Lá do tempo dos nossos avós. Parece que as nossas avós faziam isso de uma forma com mais sabedoria do que nós. Porque a nossa geração entra as questões... como a gente foi formado. Você não vai depender de homem, não é? Você não precisa da ajuda do homem. Você consegue fazer sozinha. Esses apontamentos que nós, na nossa geração, você com certeza, eu não sei a sua idade, mas deve ser ali da minha idade, ou até mais nova que eu. E aí, chega essa mulher, toda eu, sou eu. Você precisa ensinar tudo isso, meu bem. Abaixa a bola, né? Seja aí essa submissão nesse tempo nosso, muito difícil. Como você mostrar isso para uma mulher, né? Mas- Desse tempo moderno? Sabe o que eu penso, Érica? Eu penso... Eu não sei se elas eram submissas ou se elas eram desistentes. Sim. Não sei quantas delas, de fato, eram casadas com o Senhor no centro. Ah, E não. faziam Isso isso, com certeza. Mas Ah, então elas entendi. não eram submissas, entende? Eu tô entendi. dizendo assim, ó. Você fala um ponto mais de seguir uma lei, assim, uma regra? Elas eram, Eu preciso, elas eram pela eu regra. preciso e preciso, Sim, entendeu? sim. Eu só preciso do outro. Entendi. Mas assim, eu não sei. Sem sentido. Sem sentido, Isso. sem aprimoramento, sem entrega. Então, assim, Entendi. de fato, eu acho que são É, uma dois leitura lados boa. de um mesmo pêndulo. Uma que não tinha escolha Sim. e a outra que escolhe Mas que tudo. acabava fazendo o correto. Não tinha escolha, mas acabava fazendo o correto. Não sei. Eu não sei se elas faziam o correto. Eu duvido se elas faziam o correto. Porque eu não acho que, se fosse assim, os nossos pais teriam precisado Sim. ir com tanta força pro outro lado. Quantos pais tão machucados de famílias
tão desistentes, sem relacionamento. Sim. Sem Sim. relacionamento. Não, a gente olha, e com Então é certeza. uma Com desistência certeza. do outro. Faz muito Eu sentido. posso estar diante de um chefe que eu não respondo porque eu não posso responder, porque eu só tenho esse trabalho e eu não sou submissa a ele. Eu tô obedecendo naquela hora. No momento seguinte, eu quero que ele se dane, que ele morra, Sim. que ele, entendeu? Que ele, eu não quero nada com ele. Eu nem tô, porque E essa era- submissão é estar debaixo de uma missão. Isso é submissão. Se você nem entendeu a missão, como é que você tá Como é que debaixo você- da missão? é. Você E não tá. essa era a fala. Verdade. Provavelmente era a fala dessa geração antiga dos avós, né? Eu quero é que ele morra mesmo, morra rápido pra me ficar livre, né? Faz muito sentido. É Né? muito Então, assim, não verdade. eram casamentos, sim. entende? Então, Faz eu sentido. não acho que tem a ver com o tempo exatamente, mas com esse exercício. Cada tempo tem uma dificuldade. Tem uma fala do Teatro Mágico que eu gosto muito que fala assim: difícil precisar quando eu preciso. É umas Devia frases ser assim muito profundas, né? difícil Rápido, você para pra precisar pensar. quando você precisa mesmo. Entende? Sim. Como é que era? Talvez fosse mais fácil fazer um exercício de humildade. Ou não, ficava mais ranzinza. Eu não sei se elas eram mais doces ou mais ranzinzas. Assim como hoje, nesse tal empoderamento do dia de hoje, do se bastar, que é bem mentiroso. Sim. O se bastar, você fala Eu me basto do amor próprio? também, Também. mas é do não precisar de ninguém. Tá. Eu me viro sozinha, eu me basto sozinha, né? Isso é mentiroso, né? Tem gente que fala até assim, eu tenho medo de fazer terapia, sou psicóloga, né? Porque fala assim, porque daí você fica muito egoísta. Aí eu falo, então é terapia do Paraguai. Eu não sei que Sim. terapia que é essa. É do Paraguai. Porque é ao contrário, porque quando você encontra você, quando você se preenche de você e da sua essência, você não tá menos o outro, você transborda. Borda. Isso pro mesmo. outro. Porque você sai de si, né? Você olha o outro. Então é um transbordo, é uma. E aí eu penso que é um outro exercício. Eu costumo dizer que a mãe da humildade não é a diminuição, essa é uma falsa humildade, porque ela tá na moeda da comparação. A mãe da humildade é a gratidão. Porque aí você sabe de onde vem. Verdade. Você sabe de onde vem. E se você sabe de onde vem, você é grato. E aí, porque você está recebendo, você tem a missão de entregar. Porque você recebeu primeiro. Uma vez eu fiz essa pergunta para Deus, mas Deus, por que só eu tenho que fazer? Por que só eu tenho que fazer? Por que só eu tenho que entregar? Ele falou, porque você recebeu primeiro. E aí eu falo que essa é a diferença de Marta e Maria. Porque uma fazia para ser amada. Para ser vista. Ela tava fazendo tudo certo, correto. É a avó de antigamente, entendeu? Ela fazia tudo correto. Ela tava lá, preparando a casa, preparando a coisa. Só que como ela... Por que eu sei que ela tava fazendo para? Porque ela cobrou. Quando você tá fazendo para, você ainda não tem. É uma dívida. E por isso você vai cobrar do outro. Por isso você cobra do seu marido. Mas você não viu o que eu fiz? Mas você não... Olha tudo o que eu fiz esse dia. Eu tô cansada aqui, continuo passando a sua roupa e você ainda resmunga. Eu tô aqui, filho, você sabe o que eu tô fazendo, entendeu? Aí eu falo, eu quero ver o que vai acontecer quando eu não estiver aqui, não é assim que a gente faz, né? Tudo Verdade. carência nossa, e a gente tá fazendo por cobrança, porque nós estamos fazendo, na verdade, para sermos amadas. Maria tava lá porque era amada. Por quê? Né? Aquela que lava os pés, Jesus fala. Ela lava os pés, ela coloca o perfume melhor. Porque ela foi tão amada, tão perdoada, que ela não tinha como não transbordar. Então, se você já se sente profundamente amada, perdoada, você derrama no outro. Então, tem algumas estratégias e alguns entendimentos meus enquanto esposa, voltando na pergunta, que é muito mais desse lugar de entender aonde eu busco. Porque muitas das minhas exigências com o meu marido, o Senhor falava, você tá pedindo para a pessoa errada. O seu joelho tinha que estar no chão. Aí eu entro no meu quarto de guerra e logo que eu casei, então, né, que era o trem que eu tava aprendendo a morrer. E aí, morrer na minha vontade, no meu ego, não na minha Sim. essência. Porque eu não diminui nada de quem eu sou, ao contrário. Perfeito, perfeito. E aí eu lembro que eu ajoelhava e a hora que eu saía, ele falava, o que Deus falou? E eu falava, ele mandou eu ficar quieta. Ah, o João te perguntava? O que Deus falou? Ele mandou eu ficar quieta. Silêncio. E eu fui aprendendo. E ele esse dava aquele silêncio sorrisinho de Maria, canto né? de boca. Acho que ele fala, obrigado, Senhor, que ela vai ficar quieta.
E até hoje, né, eu aprendi isso, que eu não devo ser uma mulher julgadora. Eu devo ser uma mulher intercessora. Eu fui feita para isso. sim. Então, a hora que ele dorme, minha filha, eu fico lá com a mãozinha pedindo pro Senhor, porque eu ainda tenho fome, eu ainda tenho necessidade. Mas eu ponho minha mão e eu fico intercedendo. Ele acorda e eu aprendi que ao invés da gente falar tudo que tem que fazer, a gente precisa lembrar o outro da identidade dele. Então, eu oro, faço uma oração em voz alta, eu falo: Senhor, lembra o João, o quanto ele é esse homem amado, que onde ele vai pisar, o Senhor vai favorecer, que Entendi. ele vai ter palavra. Assim, você fala uma ferramenta assim. Ferramentas práticas. Isso, vai acordar ali, ao invés de você falar assim, ó, você lembra que você tem que pagar a escola hoje, você lembra que você tem que passar lá e pegar Sabe aquilo. aquele saco lá que eu pedi pra Isso. você guardar, que Você você não lembra que você tem que guardou? fazer eu falei aquilo isso lá. ontem, e o Espírito Santo já me deu pedala logo. Ô, Fernanda, Mas isso acontece na aprendeu sua ainda, casa, Fernanda? você não aprendeu? Porque eu falei, viu, a última vez que eu pedi pra você guardar esse saco, é o Espírito Santo, Fernanda. E ao invés, viu, assim então, não ao invés de funciona. você apontar, você ora ali em voz, pô, ali ele ouve. De fato, em voz Ouve. alta Ele ouve. mesmo. Você fala em alta, voz meu. alta, Mas lembrando, não aprendi lembrando que, ó, daquilo mulherada, que ele é. não pode passar recado na oração. Isso. Tá? Não pode- não passar pode mandar recado indireta não, né, Fernanda? Eu já ia começar a fazer as indiretas na oração. Senhor, mostra pra ele. A mulher maravilhosa que ele tem, que ele precisa guardar aquele saco, que a preguiça não vai levar ele pra lugar nenhum. Então, assim, Não, você traz a identidade dele, o que ele é no como homem Senhor, diante de Deus. diante de Deus, porque quem vai testificar no coração dele não é o seu recado, não. É o Espírito Santo. Espírito Santo. Quem faz não é você, é o Espírito Santo. É isso que eu fui aprendendo. Não sou eu que faço, é ele. Não sou eu que faço, é ele. Não sou eu que faço, é ele. Então, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, é o que muda. E às vezes eu tô brava e eu falo, Senhor, agora eu tenho razão. Eu tenho razão, eu tenho certeza que eu tenho razão. E eu ajoelho e quem apanha sou eu. Aí eu falo, Deus, você tá de sacanagem. Aí ele fala, você que veio. Eu tô te treinando. Né? Então eu acho que a minha posição hoje como esposa é uma posição que eu tenho aprendido. Que é transformar o meu marido em alguém mais parecido com Jesus. E de Sim. fazer discípulos. É sobre isso. Às vezes eu quero já que ele entenda coisas, que ele faça coisas, né? E isso tem mudado muito pra mim. E levar as minhas carências, que muito tempo eu exigi dele, levar pra Jesus. Voltar pra Jesus. Voltar na cruz. Voltar pra Jesus. Saber quem supre. Isso não me separa dele. Isso me faz eu derramar. Teve um dia, vou só contar isso, a gente teve uma DR e eu tava muito chateada com ele. Muito chateada. Foi sabe aquela conversa atravessada, assim, no carro? Como o João é estratégico, a gente não briga, tá? Porque ele fica quieto. Eu sei o que é isso. Briga, a gente não briga, porque ele fica quieto. Então eu brigo sozinha, né? Ele Mas dá risada não- quando você tá brigando sozinho? E me zoa ainda. Ah! Eu acho que eu Mas que eu e eu o sou João, grata ao Senhor, eu viu? acho que eu e o João a gente é truta, Ele viu? canta assim pra mim, ó, porque tem uma música do Mulheres de Fé Ah. que fala, sou mulher de fé, aí eu começo, né, a ficar doida, aí ele fala assim, sou ex-mulher de fé, sou ex-mulher de fé, pra me lembrar, entendeu? Ah. E aí, nesse momento que a gente tava assim, nesse desarranjo, né, nada grave, mas de ferida de coração, assim, né? Eu esperava que ele me apoiasse numa coisa e ele falou, vou contar, né? Estamos num podcast. Isso, pode contar. O Eu tava Brasil quer falando pra saber. ele, né? Em Conta. janeiro eu dei muita palestra. E foi um mês, então, que eu viajei muito, eu dei muita palestra. E foi muito bom, inclusive, financeiramente. Né? Claro. Porque foi um mês muito atípico. E eu falei pra ele, e eu tava fazendo conta, porque a gente tá fazendo uma construção, e cada palestra que eu dava, eu pensava assim, agora eu vou pagar o vidro, agora eu vou pagar isso aqui, né? E aí eu tava contando pra ele, tipo, tudo que a gente conseguiu, né? Em janeiro. E aí eu falei, nossa, seria muito bom se todos os meses fosse assim, né, amor? Eu tava feliz, entendeu? Sim. Contando, fazendo conta. Ele falou, e aí você ia ficar sem família. Entendi. Aí a hora que ele falou isso, eu fiquei profundamente magoada. Eu sei. Eu falei assim, gente, ele não quer que eu cresça. Ele não quer que eu cresça. Como assim? Não quer que eu cresça. Porque a real é que eu segurei muito a onda em janeiro, porque ele teve que trabalhar, ele trabalha home office, mas ele teve que trabalhar na empresa. E eu fiquei com a Gabi, e eu dei muito mais conta da família
entre aspas, do que ele nas coisas práticas, né? Porque ele me ajuda muito. Eu tenho certeza. Hoje eu só tô aqui porque ele tá aqui, né? O João é aquele que dobra o meu paraquedas, sabe? Que Sim. faz que permite que as coisas aconteçam. E aí a hora que ele falou isso, aí eu fiquei muito triste, mas fiquei quieta, porque o Espírito Santo já me mandou ficar quieta, fiquei em silêncio. Mas a hora que chegou em casa, sabe, a gente não aguenta ficar quieta, né? Não. Porque não adianta só ficar quieta. Vou dar uma dica, não fique só quieta. Fica quieta e vai no banheiro, ajoelha e se enche do Senhor. Porque só ficar quieta, no minuto seguinte você vai fazer blá, 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 É. blá, entendeu? Aí já vai sair um Aí já falei transbordo tudo. errado, né? Vai transbordo errado. Não é transbordo, enxurrada, É. entendeu? Descarga. E aí, não sei o que aconteceu, eles chegaram em casa, eu não sei se eu tinha não tinha posto a mesa, não lembro o que aconteceu exatamente, mas aí ele falou alguma coisa e eu dei uma resposta atravessada pra ele. E aí, eu falei, desculpa, não era pra eu falar assim com você. Porque eu já aprendi muito a graça de pedir perdão. E aí eu falei pra ele, mas eu tô chateada porque você não quer que eu cresça. Aí ele ficou chateado 2 vezes, porque como assim? Eu achava que ele não ele não queria que eu crescesse. E aí nós ficamos em silêncio. Sabe aquela semana do gelo? Foi a semana do gelo, mas eu tava tão triste que gente, eu falava assim, eu já pedi perdão pela minha parte do que eu falei, mas Jesus, eu tô triste, tá? Eu tô triste. Eu tô triste, eu tô triste. E aí a gente tem uma amiga que a gente tá lendo com ela o livro Eu e Você para Sempre, do Francis Chan, que é o Casamento à Luz da Eternidade. E aí a gente chegou, né, pra falar do livro, quieto, os dois, assim, mudo. E aí ela, tá tudo bem? E eu falei, não vou falar também, porque só eu que falo, deixa ele falar. Ô, a mulher, ela pensa Vou demais. ouvir. Nossa. E aí ele não falou nada. E ela falou, não Tá tá tudo tudo bem? bem, né? Aí eu falei, aí eu contei a situação. E aí ela disse, porque daí eu até tentei fazer coisas durante a semana, sabe, pra agradar ele, mas como eu não tava com o coração rendido, eu comprei uma empada pra ele, né? Fui entregar a Aí empada, ele para falou, azedas. Então. não, era a preferida dele, eu fui lá comprar, entendeu? Eu tava imbuída, porque eu já entendi do Senhor que eu tenho que ser a mulher estratégica. Mas sabe quando você tá estratégica atravessada? Aí eu dei a empada, ele não me agradeceu. Ele me zoou, né? Ele falou, nossa! O que aconteceu? Tá envenenada, tá azeda, entendeu? Nossa, eu sou assim. Aí eu virei e falei assim, Deus mandou eu me humilhar. E ele tinha mandado mesmo. Mas eu não fiz de coração, entendeu? E aí eu fiz de raiva. E aí eu já acabei. De novo estraguei, né? Tinha acabado de fazer, estraguei de novo. E aí a Linda disse assim, então escreva para Jesus. Uma carta para Jesus. Como vocês estão e se o que ele fez é suficiente. Agora, se a graça dele não é suficiente, escreve lá que a graça dele não é suficiente para vocês se olharem de novo, se perdoarem de novo e agirem com favor e merecido, independente do que aconteceu. Aí, que jeito que você contesta. E aí eu escrevi pra Jesus, tô chateada, tá? Mas enquanto eu fui escrevendo pra Jesus e vendo tudo que o Senhor fez por mim. Sim. Tudo aquilo, qual é a medida de Deus. Não é a medida não é a minha medida do amor pro João. Eu fiz pra você. É a medida do Senhor pra mim. Filha, eu fiz isso. E aí, você já fez o suficiente? Né? Então não é sobre a medida do meu amor por ele ou do amor dele por mim, mas a medida do Senhor. E aí a hora que eu entendi isso, já não tinha nem por que eu pensar mais. Todos os pensamentos que daí a gente fica voltando, eu sou da Sempre. neurociência, né? Aí toda vez que você não se pergunte por que eu casei num momento de briga. Porque daí você começa a voltar lá É e aí isso. você só lembra das coisas piores. Aí você fala, nossa, eu Sim. sou uma burra. Né? E aí a gente tem, né, muitas vezes na igreja essa ideia de que se você casar com um homem de Deus, então você casou errado, porque se você casar com um homem de Deus, então nada disso aconteceria. Como se você tivesse casado com Deus. Sim. Não. Você casou com um ser humano.
imperfeito. E é essa imperfeição, e é essa dificuldade, e é esse amor mais difícil que é do casamento, Isso que é a via de santificação, de salvação. que vai sim fazer É você ir isso. nos seus pontos ali, né? Na via Perfeito, da, é da isso. santificação. Então, eu, como esposa, eu tenho aprendido, né, a buscar no Senhor, a ter a medida dele, a receber dele. E nem sempre é fácil. Às vezes eu fico falando assim, repetindo pra mim: Senhor, o Senhor é suficiente, o Senhor é suficiente, o Senhor é O Senhor suficiente. me O basta. Senhor é o Senhor me suficiente, o Senhor é suficiente. Eu preciso entregar e não cobrar, eu preciso entregar e não cobrar. Nem sempre é simples. É um exercício, mas Exercício, sim. é o próprio Espírito Santo que nos dá a graça. E o coração do João, realmente, o que era? O coração do João? Não, nessa Nessa situação. situação, eu também fiquei curiosa. Que você fala, nossa, ele não quer que eu cresça. Mas, de fato, o que é o coração dele? Que aí depois eu tenho certeza Depois que foi você entender. vai entender. O João, eu sou de humanas, ele é de exatas. Eu vou falar a explicação dele, tá bom? Tá. Que eu acho que seria a minha. Ele disse, amor, não tem nada a ver com isso, né? É porque a gente tem uma filha. Existe uma logística quando você sai para dar palestra. Por exemplo, eu tô aqui hoje, né? Tem gente com a minha filha, quem vai buscar na escola, quem vai levar na escola, como é que tá? É toda uma logística quando eu saio para dar uma palestra. E aí ele fala, e aí você se sobrecarrega muito. Porque daí você vai colocar os pacientes no outro dia. Não é que você desmarca, aí você bota, você repõe. E aí isso sobrecarrega muito as coisas da nossa casa. Então, não é sobre você não crescer, é sobre a gente encontrar maneiras Nossa. Isso. para que você possa fazer isso de uma maneira mais leve também para as coisas aqui de casa, né? Então, essa é a fala dele. O coração do João o João quer dizer cheio da graça. E eu acho que o João, ele é cheio do favor do Senhor, né? E eu acho que ele é, sim, um canal de graça pra mim. Eu admiro muito. Ontem mesmo a Gabriela brigou com ele. Minha filha tem 3 anos. Ela falou, o coração do papai tá preto. E aí eu falei pra ela assim, né? Filha, não existe uma pessoa que tem um coração tão bonito como o do seu pai. O coração do João é incrível, né? Por muitos momentos, até no nosso namoro, assim, eu admirava a humanidade dele, assim. A forma como ele trata as pessoas, o jeito como ele pensa nas pessoas. E isso até às vezes me machucava, porque eu pensava, ele faz isso pra todo mundo, menos pra mim. Ele tá atento com todo mundo, menos comigo, né? Então isso foi uma dor pra mim no passado, quando eu ficava nesse lugar autorreferente. E hoje é um exercício, não é mais uma dor, mas é um exercício onde eu preciso sair do meu ego, né? E às vezes até pedir pra ele. Hoje eu pedi pra ele, falei, eu preciso que você vá comigo, né? Eu preciso da sua segurança, eu preciso da sua sustentação, eu preciso que você esteja lá, né? Então eu também aprendi a pedir e não ficar lá no, deixa eu ver se ele vai fazer por mim, né? Sim. Aprendi a pedir, né? E valorizar e dizer esse lugar de importância, né? De que ele tem pra mim. Então, o coração do João é o coração mais bonito que eu já vi. É o coração mais bonito que eu já conheci. Isso não quer dizer que ele não tem feridas. Ele né? tem defeitos, né? Não tem defeitos. O João, ele quando ele se sente ferido, ele se fecha muito, né? O orgulho é a capa dele. E nesse dia que nós fizemos a carta para o Senhor, eu li a carta dele, né? Vou contar para vocês agora. Mas a parte que mais me tocou da carta dele foi: Jesus, destrói o meu orgulho. Ixi. Bom, que ele reconhece. Então, isso só pode ser de um coração incrível. Incrível. Né? Porque eu falei pra ele, você tem noção que você escreveu aqui? Você não falou assim, afasta, me ajuda. Você falou, destrói. Destrói. O trem, Deus vai chegar só, arrebentando com a coisa. Muito bom. Fernanda, Legal. nós chegamos aqui num momento muito importante do nosso podcast, que é quando a gente, vai Esse aqui é o meu degustar mesmo? o melhor açaí Uhul! de Ribeirão Preto. Quero que você já morou aqui. Quando você morou aqui, infelizmente 10 não, anos atrás. infelizmente não tinha açaí do chefe, tá? Mas saiba que agora todas as vezes que você vier em Ribeirão, Uau. açaí do chefe. Então, para você aí que mora em Ribeirão Preto, em Franca tem 2 lojas, Ribeirão Preto tem uma loja. Então tá aqui o cardápio digital aqui na descrição, tá bom? E eu quero também agradecer aqui o Atona, o melhor estúdio de Ribeirão Preto, né? Eu creio que você
passa por muito podcast, né? Mas eu quero que você, ó, esse estúdio aqui Tô em Ribeirão impressionada. Preto, Eu até fiz não um é, story antes. Muito né? legal, parabéns. Viu? Estrutura muito boa. Quero agradecer também o Rafael Gonzalez, que produz os nossos uniformes, os uniformes da escola dos nossos filhos. Então, se você precisa aí de camisetas aí para o seu evento corporativo, seu grupo de jovens, na sua igreja ou na sua fábrica, indústria, Entre em contato. entre em contato com o Rafael Gonzalez. Quero também agradecer o Andreucci Móveis Planejados, tá? Eles fizeram o nosso painel, o nosso hack, né? Nossa. Chegou esse mês lá em casa. Gente, que trabalho impecável do Andreucci Eu Móveis fico lá olhando Planejados. assim, nossa. Então, se você aí vai casar, tá noivo, né? Eu sei que o sonho de todos os noivos é realmente planejar ali o apartamento, geralmente Fica apartamento, lindo, né? Apartamento, então, gente, dê aqui uma preferência, você que é de Ribeirão Preto, pro Andreucci Móveis Planejados. Quero também agradecer a Libro. A Libro é um novo jeito de contar histórias, né, amor? Sim. Então, se você, por exemplo, lá em casa, nós somos 100% sem Crianças tela. Sem tela. Mas E a sem Libro celular. veio Mas para oferecer essa ferramenta aí. para da- você que tela. dá telas para você, e a gente não quer julgar você que dá telas, enfim. Por isso que a Libro vem para ser um conteúdo, né, que vai Pode trazer me chamar um dia aqui pra falar só sobre isso. telas. Eu quero. Ótimo. Então, Boa. se você, né, quer dar um conteúdo, gente, o conteúdo da Libro, São contos Fala, de fala. fadas, né? Os verdadeiros e originais contos de fadas que foi se perdendo, né, há décadas aí. A Libro trouxe de uma forma onde a criança vai assistir, né, essa história contada. Então não é desenho animado, amor, nada. São as histórias contadas em formato livro, que a criança coloca ali ou no tablet, ou no celular, enfim, mas a gente aconselha até colocar na televisão, né, de uma forma maior. E a criança vai só espelhar o assistir celular ali na televisão. esse conto, amor. É lindo, é E é lindo, é lindo. lindo. E aí embaixo tem a leitura, amor. Venha para a criança também aprender, né? Através da leitura. A criança vai acompanhando a leitura do livro. E as imagens, Paulo Henrique. Gente, é a coisa mais linda. Se você não conhece, Libro conecta aí, com 2 Libro, Bs, coloca aí no Instagram. pra você Libro com 2 conhecer. Bs, Libro. é muito encantador as imagens. E é isso Vale aí. a pena. Vamos continuar aqui. Nossa, vocês estão É. falando aqui, eu tô aproveitando pra comentar. Posso Uma delícia, você tá? quer? Gostoso, tá apoiado, né? tá apoiado. É de verdade, gente, Ó, o seu maravilhoso. tá com Nutella e Nossa, pistache. tá muito Ah, bom, delícia, tá hein? muito bom, Aproveita. maravilhoso, maravilhoso. E viu, eu tô impressionada, você falou tudo isso sem prompt. Eu tava procurando onde você tava lendo. Não, Já tá assim. São profissionaisaço, gente, maravilhoso. Como que você lembrou disso? Fernanda, mas vamos continuar. Bora. Você trouxe aí uma ferramenta também que eu peguei muito importante, né? Que você disse que você tá aprendendo a pedir, né? A se comunicar. E hoje, a ferramenta mais importante de um casamento não é a relação sexual, né? É o diálogo, é a comunicação, né? Então, queria que você falasse também sobre isso, né? Sobre esse seu... Você tá aprendendo a se comunicar, a falar com o João, né? A deixar explícito mesmo que ó, eu quero isso, eu quero aquilo. E tem dado resultado? Eu sempre me comuniquei muito, porque eu sou comunicativa. Estou percebendo, viu? Você é minha esposa, você e a Érica. A gente vai ficar um podcast infinito aqui, né? E aí, Eu sempre me comuniquei muito, né? Comunicação, eu sei da beleza da comunicação, da importância da comunicação. E Mas comunicar com o marido é diferente. muito diferente. Principalmente. Então eu lembro, tem uma história, né, que a gente tava pra casar. E eu falei assim, João, você me ama? Ele falou, lógico. Eu falei, por quê? Daí ele falou, não sei. Eu falei, então pensa. Daí ele falou, Fernanda, quanto que é os juros composto de não sei o que, não sei o que, não sei o que? Daí eu falei, não sei. Daí ele falou, então pensa. Então, pra mim, tem algumas coisas que são muito óbvias. E pra ele, não. Então, ali eu aprendi, né, nessa resposta dele, né? Pra mim, tinha coisas muito óbvias. E que é fácil pra mim falar. E pra ele tá dizendo, tá bom. Tá bom. Pra mim, eu tenho outras coisas, como juros composto, né? Eu não trabalho na área financeira. Juros composto, que pra você, nem que você queira, você vai tirar isso da onde, entendeu? Então, o que eu tenho aprendido é uma comunicação, e ele me ajuda também, né? Uma comunicação muito mais do jeito, da maneira,
do momento, aquilo lá de Esther, a estratégia, o preparar, o de fato oferecer antes de pedir, o colocar suas vulnerabilidades. Ao invés de eu cobrar hoje quando eu preciso ser vulnerável e dizer, olha, eu tenho essas vulnerabilidades, né? E eu preciso que você me ajude nisso. Então é muito mais nesse lugar que não é, porque às vezes a gente acha que comunicar é só falar. Sim. E não é, né? A fala é a última coisa da comunicação. Isso. Aham. Inclusive, tudo que você comunica com você antes vai fazer muita diferença no que você vai falar Na depois. hora que você vai executar. Eu vi um post da Alessandra Santos, que é uma... Vocês conhecem ela, Conheço. né? Sim. Ela é uma amiga minha. E ela escreveu assim, aqui está uma mulher reativa, que aprendeu a ouvir o Senhor antes de reagir. Uma mulher impulsiva, que aprendeu a ouvir o Senhor antes de reagir. Eu não sou uma mulher impulsiva, mas eu sou uma mulher tagarela. Eu sou uma mulher falante. Por isso que o silêncio, né, foi me ensinando. E também essa condição de colocar minha vulnerabilidade e trazer a importância do outro naquilo que eu ainda não tô pronta. Naquilo que eu preciso da mão do outro, do amor misericordioso do outro, da misericórdia, porque ali é miséria mesmo minha, entende? Não é uma coisa bonita mesmo. É o meu cheiro ruim que eu preciso que o outro me ajude a limpar, me ajudar. Então eu tenho aprendido a colocar minha vulnerabilidade na mesa. Eu costumo dizer que se a história da Cinderela, vocês estavam falando aí das histórias, Sim, né? dos Se a contos. história da Cinderela terminasse sem ela levar um tombaço na escada, né? Porque aquela história de perder o sapatinho é coisa da Walt Disney. Ela levou um tombaço na escada, né? Eu descobri. Tô comendo. Eu descobri essa semana passada que o tombo foi porque o príncipe que armou tudo aquilo, você sabe? Ah, A festa da Cinderela, ó, eu entrando olha lá, no olha lá, livro olha aqui. lá. O verdadeiro, o original conto, ele traz isso. E a festa, o príncipe fez uma festa de 3 dias. E ele já foi ali dançando com ela nesses 3 dias. No último dia, e todos os dias ela fugia. Ele não deixava nada pra trás. No último dia, ele falou: peraí. Ele pediu pros funcionários dele lá, né? Pra colocar alguma coisa que ela pudesse escorregar na escada. Então, amor, ela, de fato, ela caiu um tombaço. Mas porque o príncipe que pediu pra que ela E Planejou por que tudo. que é planejou importante isso? tudo. Porque se fosse perfeito, né? E perfeição só dura até meia-noite. Mas assim, vamos supor que fosse perfeito, né? A história terminaria assim. Eles foram perfeitos e solitários pra sempre. Sim. Porque quem é perfeito, o prefixo per quer dizer totalmente. Por isso, perdoar é a total doação. Perfeito é totalmente feito. Então, se eu sou totalmente feito, eu não preciso de ninguém. Não. Eu sou solitária. Sim. Né? Por isso que a perfeição é mentirosa. Então, esse perfeito, ele faz com que você se isole. Quando você pode ser vulnerável, inclusive no casamento, que deveria ser o lugar onde a gente pode colocar as nossas vulnerabilidades, e talvez seja o lugar onde a gente mais evite, Sim. né? Mas se eu posso colocar as minhas vulnerabilidades, eu ganho o outro. Porque quando o príncipe sacaneia e ela pode cair, né? Então cabe ele. E eu penso que, inclusive, quando ela olha pra trás e vê que ele tá olhando, e ele sorri pra ela, né? Eu vou te buscar. Cabe ela, né? Ela não é agora imperfeita, porque o medo dela era ser imperfeita e não ter lugar nenhum. Sim. Mas quando ele sorri, agora cabe. Que é o mesmo olhar de Pedro para Jesus. Sim. Quando Pedro achava que o amor dele era suficiente, né? Que vão pegar você? Se os anjinhos lá do céu são tudo Nutella, eu sou raiz aqui, ninguém pega você não. Pedrão era desses, né? Aqui ninguém pega, eu vou te defender. Ele achava real. Quando Jesus pergunta, né? Você me ama? Ele fala, eu amo, eu sou raiz, né? E aí, quando ele traz Jesus e eles cruzam o olhar, eu acho que o olhar de Jesus nessa hora não foi aquele olhar, acho não, né? O olhar de Jesus naquela hora não foi aquele olhar de sabia, né? O olhar de Jesus foi um olhar tão amoroso, tão incrível. E quando ele volta, ele sabia da teimosia de Pedro, né? Porque o orgulho que te coloca nessa posição de eu amo, né? É o mesmo que vai te derrubar.
ele fala, avisa os discípulos e Pedro que eu vou encontrar. E quando ele encontra com Pedro, Pedro sai nadando, aquela cena, a coisa mais linda, né? E aí Jesus pergunta de novo, né? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? No original, a primeira fala antes de Jesus morrer era eu ágape, que é o amor perfeito. Agora ele diz eu te fidelis, que é um amor imperfeito. Mas ele entende de onde vem o amor agora, não é dele. É o amor do Senhor para ele. Eu falo, a diferença de João e Pedro é que Pedro achava que o amor dele era suficiente. Ele amava Jesus. João se sentia amado. Amado. Por isso ele vai até o fim, né? E por isso que eu acho que a gente está falando aqui o podcast inteiro. De quando você vive e tem a experiência deste amor. Existe amor. Por você ser imperfeito. E aí o amor que vem não é o teu. Então você não ama a tua esposa com o teu amor. Porque esse acaba, você vai ficar com raiva, você vai ficar, né? Você vai ficar irritado. Com certeza. Você ama com o amor de Cristo. De Cristo. Por isso que esse olhar que você fala é o olhar que a gente tem que ter um com o outro todos os dias, né? Todos os dias. Ô, Fernanda, por mim a gente ficava aqui. Ficava, só que eu preciso te liberar porque você tem compromisso. e já tem que sair correndo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, de esperança, de incentivo, de motivação, de Cristo mesmo, uma mensagem para todos que estão nos assistindo, especial para as mulheres. Eu quero dizer para você, mulher, que o nosso sonho da gente ter alguém, da gente casar, da gente poder colocar, ele é muito maior do que as nossas carências. Ele é plantado por Deus exatamente por aquilo que Deus quer jorrar através de nós. Então, quando a gente descobre isso, a gente tem um posicionamento muito, muito diferente. E aí a gente pode entregar tão mais. Hoje, tudo aquilo que veio na tua cabeça, que talvez você possa criticar o teu marido, sabe aquilo que você mais critica? Pensa agora. Que você saiba que esse é o lugar onde você precisa mais ajudá-lo a se parecer com Cristo. É por isso que você está ali. É por missão, né? Nós temos uma missão. Nós estamos nesta missão. E que essa é a maior alegria, quando a gente pode viver esse amor, onde Cristo é o centro. Onde nós podemos viver esse amor, onde não é a minha vontade ou a vontade do outro, mas é o que Cristo pensa. E é isso que é estar de comum acordo. E é isso que é viver essa coisa mais linda que o Senhor tem. A gente vai viver os melhores tempos que temos. Não há nada que se compare a essa presença. Não é à toa que Jesus comparou o casamento com o amor dele pela igreja. Então, esse é o maior ministério. Que essa seja a sua oração e a tua seração, que é o que você é, né? Em oração, a tua vida em oração. Que é quando as pessoas olharem para vocês, que elas vejam Cristo. Amém. Que elas vejam o amor de Cristo, a doação de Cristo, o exercício de Cristo. Não é perfeito. É suado. É suado, é exercício. E não é possível se não vier do próprio Cristo. Eu não acredito que é possível se a gente não receber do próprio Senhor essa água que jorra. Se vier de nós mesmas, tem jeito não. Ou de outra coisa extra, né? Não tem jeito. Tem que Perfeito, amém. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade. A gente sabe que você furou ali, né? Um furo ali na hora do almoço, tá sem almoçar até agora, justamente para poder vir aqui, servir, transbordar. Então, obrigado pelo João também, pela sua equipe. E se Deus quiser, você vai voltar muito em Ribeirão pra gente estar junto isso aqui. Isso mesmo. Que a gente tinha um monte de ideia aqui, né? Vamos falar de mulher, Isso, vamos muita falar de coisa. filho, vamos falar do poder da bênção. E agora a gente vai voltar para falar das telas. Das telas, tá vendo? Muito bem. Tem muito assunto. Muito obrigado. E, Fernanda, onde encontrar os seus livros? Onde te encontrar? Né? Tá? O meu Instagram é @fer_aoki. O meu portal, onde tem todas as minhas redes, né? Você pode achar lá tudo que
Para achar o livro, para achar os cursos, para achar os vídeos, para achar a Fernanda no Spotify, no Mulheres de Fé, né? Onde você quiser tem nesse portal, então eu acho mais fácil eu passar o Tá, portal. combinado. www.fernandaoki.com.br. Tá bom. Aoki, A-O-K-I. Ok. Tá? O nosso editor vai colocar. Ótimo. www.fernandaoki.com.br. E o meu Instagram é fer_aoki. Lá tem o Instagram do Mulheres de Fé, onde eu faço live todas as quartas-feiras, falando da palavra. E nós estamos na série do Sansão, né? Então, aprendendo sobre o que é ter força sem ter propósito. Nossa, forte. Muito obrigado. Que Deus abençoe seu Obrigada. ministério, seu casamento, Amém. sua família. Amém. E é isso aí. Obrigado, né? Você que está nos acompanhando, não esqueça de tornar inscrito do nosso canal. Também seja membro aí, se você quer dar algo a mais ainda pro nosso canal aqui, porque o casamento importa, precisa chegar em muitas famílias. É isso aí. Deus Deus abençoe. abençoe. Até o próximo episódio.